Será que vem falar com Deus? Vem falar com Deus. Vem falar com Deus. Vem dizer pra Deus que eu sou dele, que ele é meu. Vem falar com Deus. Vem dizer pra Deus que eu sou dele, que ele é meu. Mas perguntaram que eu vim. Será que eu vim falar com Deus? Vim falar com Deus. Tá vendo? Eles perguntaram que eu vim. Mas será que eu vim falar com Deus? Eu vim falar com Deus. Vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus que eu sou dele, que ele é meu. Vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus que eu sou dele, que ele é meu. Vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus. É muito bom falar com Deus. E é tão bom, né, quando a gente fala com Deus, que Deus ouve a gente, né? Tem gente que fala assim, ó, olha, você falar com Deus, você tem que orar o tempo todo. Aí tem gente que fica assim, tia, tem aquelas criancinhas pequenininhas que falam assim, eu só sei falar, Papai do céu, muito obrigado pelo nosso dia. E eu falo, mas Deus se agrada, né? Porque a gente tem criança que acha que a gente tem que orar muito tempo e fica com vergonha por causa do tempo ali orando. E às vezes não sabe o que falar, mas Deus, Ele quer que a gente fale com o nosso Coração. coração. Tia Fabiana, né? não é pelo muito falar, não é verdade? Sim. Às vezes a gente fala demais e Deus não se agrada porque a gente não tá falando do coração. Verdade. E a Deus, Ele quer que a gente fale do nosso coração, da forma, pode ser até mais simples, mas Deus, Ele quer que a gente fale do nosso todo o coração, não é? Isso. Sim. E tia Fabiana, Oi. uma coisa certa, né? O quê? Deus conhece os nossos corações. Verdade, Então, Deus o que conhece. importa é isso. Nós falarmos com Deus, o nosso coração, olhando para Ele. Isso é Pensando com toda a nossa sinceridade que Ele vai entender. verdade. Isso mesmo, Lelê. Amém. Então, antes de nós começarmos por essa aula, Sim! primeiro eu quero perguntar como é que tá a Leleca e Lica. Estou bem. Eu estou bem. Ah, que bom que vocês estão bem. Ó, tia Fabiana também, tá muito bem. Vocês não me perguntaram como é que eu estou, mas eu estou bem, tá? Tia Fabiana, Oi. Como você está? Tô bem, graças a Deus. Então, criançada, antes da gente começar a nossa aula, o que a gente vai pedir pra criançada de casa? compartilha! Curti. Dá um like! Dê o like, E curta. chame um amiguinho Isso também. aí. Então, criançada, antes da gente chamar esse tio, vai aí no cantinho aí de baixo aí, você vai nesse cantinho aí que você tá vendo aí, dê o like, curta a nossa aula. Ah, joga pra cá, bem no cantinho você vai ver aí, compartilhe essa aula, coloque no status, coloque em tudo. Ah, você pode ativar o sininho também, tá? O sininho vai dizer que ó, a aula da Rede Kids já vai começar. E vem assistir a aula de Tim Marcelo com a gente. Nossa, a Lilica foi logo. Né, Leleca? Não Tia deixou. Fabiana! Oi. Segue o jogo! Segue o jogo, segue o fluxo. Mas é isso aí, o tio Marcelo vai vir com a aula sobre... Agora fala! Agora fala! Fala aí! Fala! Fala, Lilica. É o quarto mandamento. Ah, eu pensei que você não ia saber. Ah, sobre 10 mandamentos, que nós estamos no quarto mandamento. Eu não vou perguntar qual é, pra não deixar a Lilica assim de novo sem ar, né, Lilica? Mas assim, eu vou esperar pra Fala, ela Lilica. falar com o tio Marcelo qual é o quarto, tá bom? Então, crianças, vamos lá, tá? Curta, compartilhe. Ah, não esquece, tá? De ir lá na nossa página lá do Instagram, @KidsRede, tá? Beijo, criança! Beijão! Tchau, Beijo, tchau, tchau! beijo, Lilica, até a Até a próxima! próxima! Tchau. Fala galerinha da Rede Kids, Leleco, Lilica, como vocês estão?
Estou bem, tia Marcelo, e você? Saudade de vocês. Domingo passado tivemos aí a homenagem ao Dia das Mães, né? Tio Marcelo, Diga. espera um pouquinho, né? Olha só, Hum. eu sou um rapazinho bem educado. Eu deixei a Lilica falar primeiro, você perguntou Tá. como tá a Leleco, como tá a Lilica. Eu deixei ela falar primeiro. Sim. E eu vou falar também como que eu tô. Tudo bem, tá certo. Muito Então, bem. olha só. Ah, Eu tô muito bem, tá? Obrigado. é isso aí, que bom que nós estamos bem. Você estamos também tá bem, né, caminhando. tio Marcelo? Graças a Deus. Isso aí. E o teu braço tá melhor? Tá melhorando. Isso pouquinho, aí. pouquinho, cada dia vai melhorando um pouquinho. Muito pouquinho. contente por você estar melhorando. Tá? Amém. Muito obrigado aí pela preocupação de vocês. Que Deus continue abençoando vocês grandemente. Amém. Vamos falar com a galera também que tá em casa lá nos assistindo, né? Isso aí, galerinha. E aí, galerinha, ligadinha, todo domingo na nossa escolinha, Na nossa escolinha aqui, na nossa rede. aprendendo sobre a palavra de Deus. Sim. E, como a tia Fabiana falou, nós estamos estudando sobre o Os 10 mandamentos. Falei logo rapidinho, porque senão liga, que é só ela 10 falar. mandamentos. Isso. E Eu como tô nós quietinha. tivemos um intervalozinho, né, da homenagem do Dia das Mães. Dia no das último- Mães, isso aí. Isso, no último domingo. Minha mãe. A mãe pifou, mas Jesus recuperou. Sim. Muito legal. E para dar uma pista sobre a aula que nós vamos falar hoje, eu botei um personagem aqui que tem a ver um pouquinho com o sábado. Esse personagem ali. É o Cascão. Cascão. É, Mas o Cascão tem que estar tomando banho? tomando banho. É porque Não é eu praia dele lembrei não, que hein? Ele só tá- a aula que nós vamos estar falando hoje, ela fala sobre reservar um dia da semana. E tem gente que só reserva esse dia para tomar banho. Não foi indireta pra ninguém não, tá? Pra Acho você que que tá Leleco assistindo é assim, aí, hein? nem pro Leleco, ninguém não, tá? Eu tomo banho todo dia, tio Marcelo. É, tem que ser todo dia. Isso aí. Da mesma forma, nós temos que nos relacionarmos com Deus Todo Todo dia. todo dia. Então foi só pra bem vocês pensado. guardar. Então, para lembrarmos dos nossos 10 mandamentos, o tio Marcelo colocou ali, O Cascão. só para eu lembro do Cascão, mas também colocamos ali as pedras ali, lembrando os 10 mandamentos. Vou estar lendo aqui novamente para vocês, ó. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, não tomarás o nome do Senhor em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar, honrar pai e mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Nós estamos ali no nosso quarto mandamento, que está lá onde? Efésios 28. Isso, no livro de Efésios, no capítulo 20, no versículo 8, que diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Beleza? Vamos repetir com o tio Marcelo, você que está em casa, você, Leleco, Lilica. Vamos lá. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Efésios 20. versículo 8. 8. Muito bom. E por que se deu isso? Começou há muito tempo lá atrás e foi lá em Êxodo 20, do versículo 9 a 11, ele fala assim, ó: trabalharás 6 dias e nele farás os teus trabalhos, mas o 7º dia é o sábado, dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia você não fará trabalho nenhum, nem tu, nem ninguém. A ordem era que ninguém fosse fazer nada, não trabalhar, o escravo também não trabalharia, nem os animais faria algum tipo de atividade. Esse dia seria exclusivo do Senhor. Mas da onde que se deu isso? Por quê? Foi a ideia ali que eles tiraram do nada? Não, teve uma base. E qual foi essa base? Foi quando Deus começou a criação. Você lembra que Deus no primeiro dia criou uma coisa, no segundo dia foi criando, e criou até o 6º dia. E no 7º dia, o que ele fez? Descansou. Descansou. Ele aproveitou para contemplar toda a tua criação, tudo aquilo que ele tinha criado. Criou os céus, a terra, os mares, os animais terrestres, Criou o aquáticos, céu e a terra. criou o sol, as estrelas. Muito bem lembrado essa música, galera. Criou o sol e as estrelas. Isso. E isso está lá onde? Em Êxodo também, no capítulo 20 ao 11, que diz assim, ó:
Em 6 dias eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo que há neles. Mas no 7º dia descansei. Foi por isso que eu, o Senhor, abençoei o sábado e o separei para ser um dia santo. E com isso, ele reservou para quê? Para que nesse dia nós pudéssemos estar contemplando tudo isso, reservando, nos consagrando a Deus. Mas qual o objetivo também nisso? Está lá em Êxodo 31, 13. Diga aos israelitas que guardem os meus sábados. Isso será um sinal entre mim e vocês, geração após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor, que os santifico. Então foi uma forma de quê? De estreitar o relacionamento nosso com o Deus, para que nós lembrássemos sempre dele nesse dia exclusivamente, para estar consagrando toda a nossa vida. Porque quando nós trabalhamos, nós nem sempre temos tempo para estar o quê? Nos consagrando, porque é tão corrido a nossa vida, porque às vezes a gente tem que estudar, a gente tem que pegar a condução, a gente tem que sair correndo, às vezes nem toma café, nem come bolo, Nem toma banho. nem toma banho. E às vezes a gente deixa a nossa vida tão corrida e que nós deixamos de lado aquele que fez todas as coisas, ao Deus Criador. E é muito importante que nós venhamos estar sempre nos lembrando. Então Deus ele fez, para que você venha estar lembrando de tudo que foi feito, de como que as coisas foram criadas, do quanto eu sou importante para a sua vida. Pare um dia para você pensar e refletir e se consagrar e se relacionar comigo, que criou todas essas coisas maravilhosas para você, que te dá o ar que você respira, que dá o lazer para você também estar aproveitando. Então, com essa intenção, Deus ele fez esse dia reservado para ele e para nós. Aí aqui lá em Deuteronômio ele fala assim, Deuteronômio 5,15: porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com a mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia do sábado. Era mais uma lembrança, porque o povo tinha saído da onde? Do Egito. E lá eles não tinham rotina. A rotina deles era só trabalho, 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 trabalho. E com isso, eles precisavam de saber que existe um Deus que criou as coisas em 6 dias, que também descansou, que seria bom para que eles aproveitassem esse 7º dia sem que fizesse nada, simplesmente se relacionando com esse Deus Criador. Lembrando, assim como o povo do Egito lá atrás era escravo e não tinha tempo para fazer nada disso, nós também, por vezes, que éramos escravos do pecado, que vivíamos às vezes vidas que não eram boas, né? E não tinha tempo para nos relacionarmos com Deus, também da mesma forma tivéssemos um dia que nós fomos ali resgatados por Deus e assim termos uma vida de relacionamento com Deus. Por mais que nós tenhamos a nossa vida de trabalho, de estudo, de faculdade, de escolinha, nós precisamos ter esse dia, um dia reservado para esse momento de relacionamento com o Papai do Céu. Amém? Amém. E por quê? Lá em Marcos 2:27 fala o seguinte: então Jesus disse: o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Mais uma vez Deus está ressaltando aqui a importância desse dia, desse momento nosso por Deus. Agora não tem que ser algo obrigatório, eu tenho que fazer isso porque hoje é sábado, mas sim tem que ser o entendimento de que esse dia a gente não tem que ficar escravo desse dia, mas sim entendermos que existe um dia, é necessário para o homem que ele reserve para que esteja se relacionando com Deus, sempre. Amém? Amém. Amém. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também anda nele. Aqui a gente já está caminhando para entender como nós vamos fazer desse sábado um dia santo. Como que nós santificamos esse sábado? O porquê que nós precisamos disso? Por quê? Como está falando aqui, como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também anda nele. É entender que no momento que nós entregamos a nossa vida para Cristo, nós não agimos mais daquelas formas, nossos hábitos antigos.
os nossos hábitos agora costumeiramente precisa ser de igual forma como Jesus. Assim como Jesus falava, assim como Jesus agia, amar como ele amou, perdoar os nossos irmãos, andarmos numa vida toda ela consagrada a Deus. E esse é o motivo desse entendimento. Para a gente entender um pouquinho mais sobre isso, eu separei 3 perguntas aqui, até 4 pontos importantes. Como se santificar? Como a gente pode se santificar, Leleco, Lilica? Orando, Jejuando, Sim, lendo a Bíblia. falando com Deus. exatamente. Eu coloquei aqui, ó, como nós podemos nos santificar? Orando, lendo a Bíblia, indo à igreja, prestando atenção naquelas coisas que nós nos fazemos para não errar, para não pecar contra Deus. E aí a gente vai estar falando um pouquinho sobre ela. Lá em 1 Tessalonicenses 5,17 fala assim, ó, orai constantemente. Aí o tio entra um pouquinho nesse lance do sábado. Por quê? Para os israelitas, eles tinham um dia de uma rotina. A cultura deles ensinava o quê? Que o dia começava em tal e terminava na sexta-feira. Então o sábado era o 7º dia dele. Agora, a nossa vida, na nossa cultura, às vezes tem pessoas que trabalham no sábado. E aí, o que a gente faz? Vai deixar de se consagrar a Deus porque a gente está trabalhando? Não. Não. Vamos supor, para nós aqui brasileiros, nossa semana começa na segunda-feira, não é isso? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, 6º dia, nosso 7º dia quando? Domingo. No domingo. Então por isso nós temos ali a domingo eu vou pra escola dominical para aprender a palavra de Deus. Então, Me traz reconhecimento cimento espiritual. Agora Exatamente. essa música vai ficar a semana toda na minha cabeça, Tio Marcelo. Sabia que você ia falar isso, galera. Então, para a nossa vida, para a nossa cultura, nós reservamos o domingo, aqueles também que podem, porque tem pessoas, tem enfermeiros, tem médicos, tem pessoas que trabalham com plantão e que às vezes o 7º dia que eles têm ali para estar se reservando para Deus, às vezes é na segunda-feira. Aí ele vai fazer o seu dia se santificar, para se relacionar com Deus, que dia? Segunda. Na segunda-feira. O importante é saber que como os israelitas lá atrás guardavam o sábado, que era o dia, que era o 7º dia para eles, e eles santificavam ele ao Senhor, nós aqui na nossa cultura nós vamos reservar também um dia, é muito importante que isso aconteça, um dia da semana para estarmos relacionando com Deus. Com Deus. E de que forma nós vamos fazer isso? Orando. Não que nos outros dias a gente não faça isso. A gente pode se santificar ouvindo louvores, cantando louvores, ouvindo pregações, ouvindo várias lives especiais, assistindo a aula da IBD aqui da Rede Kids, assistindo os cultos que acontecem também durante a semana. Mas às vezes é tudo muito corrido. Agora no domingo, a gente hoje já assistiu aqui a ceia do Senhor, não é verdade? Tivemos da nossa escola bíblica, tivemos nosso culto da noite e agora estamos aqui assistindo a nossa live. Olha como o dia foi todo completo com as coisas de Deus. Vamos estar com nossas famílias durante o almoço, estivemos com nossas famílias e assim nós reservamos esse dia para Deus. Mas existem alguns pontos importantes para nós nesse dia que reservarmos, nesse 7º dia, para fazer. Como ensina lá em Tessalonicenses 5,17, que fala: orai sem cessar, constantemente. Ou seja, nós precisamos estar em constante oração, porque a oração, como falou lá na música, é falar com Deus. E quando nós nos falamos com Deus, nós nos relacionamos com Ele. Deus. E se a gente não conversa com Deus, nós temos relacionamento com Ele? Não. Se eu não conversar com a Lili, com a galera que está em casa, eu estou me relacionando com vocês? Não. Então, quando nós oramos, nós nos relacionamos com Deus, nós falamos o quanto Ele é importante, o quanto Ele é lindo, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto nós somos dependentes dEle, falamos para Ele aquilo que nós sentimos, as nossas dores, as nossas aflições, as nossas tristezas, não é verdade? verdade. Verdade, Lilica? Verdade. Ah, pensei que fosse. Eu deixei o Leleco responder um pouquinho. Meio que
dormindo, hein? Tô não. É que Leleco gosta de falar bastante. Mas vamos dividir, né? Um pouquinho, né? Outra forma de estarmos ali consagrando é lendo a palavra de Deus. Por vezes na semana, como o Tim falou, não temos tempo. Erradamente. Hoje com celular, com vários recursos, nós podemos estreitar mais isso, tá? Com a Bíblia ali, sempre lendo a palavra de Deus, porque é ela que vai nos dar conhecimento espiritual para enfrentar o inimigo e vencer o mal. Essa música vai ficar aqui na cabeça semana toda. Mais uma vez, né, tio Marcelo? É isso aí. Então, a palavra de Deus é que nos traz conhecimento, porque no mundo nós vamos ter dificuldade, vamos ficar tristes. E é através dessa palavra que nós conseguimos vencer O mal. o mal. E nós nos relacionamos também, aprendemos mais sobre o que Deus fez, o que Deus faz e o que Ele continua fazendo em nossas vidas, através das nossas atitudes, como nós devemos nos comportar, não é verdade? Um falar um pouquinho, depois deixar o outro falar. Isso. né? Isso. Falou tudo, eu gosto, Falei tio Marcelo. tudo. Falou tudo, tio Marcelo. Tem gente aí que gosta de falar antes das pessoas, entendeu? O senhor Entendi. vê que Eu eu não tô tô falando- deixando ele eu não tô falar, falando tio ninguém não, tá? Marcelo. Entendi. Então, vocês estão aprendendo, Ele quer falar sozinho. Quando eu falo só um pouquinho, ele reclama, Mas tio estão Marcelo. aprendendo, já melhoraram bastante. Tio Marcelo, Sim. Foi. continua. Tá bom, continua, vamos lá. tá? Continua. Outro ponto importante, está lá em Hebreus 10, capítulo 24 e 25. E considerando uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras, não deixamos de nos reunir como igreja. E considerando uns aos outros para nos incentivar ao amor, às boas obras. Isso indica o quê? Não, é importante que nós tenhamos esse dia, reservemos esse dia, aprendamos mais sobre a palavra de Deus, porque isso é bom. Hoje mesmo eu recebi uma notícia de uma amiguinha nossa, falou assim, que eu estou passando por muita dificuldade. Por que essas pessoas escolhem fazer as coisas erradas? É bem complicado. Deus ele fez as pessoas com a possibilidade de escolher as coisas boas e coisas ruins. Mas às vezes o ser humano acaba optando por fazer coisas ruins, infelizmente. Adão não tinha necessidade, nem Eva de desobedecer, mas desobedeceram. Caim tinha a possibilidade de não matar o seu irmão Abel, mas acabou matando. Infelizmente essas coisas acontecem. Na Bíblia também nos ensina assim, a viver. Se nós estivermos mais atentos à palavra de Deus, buscando mais a palavra de Deus, nós vamos entender que no mundo nós vamos ter dificuldades, nós vamos ter escolhas, mas a melhor escolha que nós temos são orientadas através da palavra de Deus. E como igreja nós precisamos estar unidos dentro desse propósito de Deus, desse propósito divino, em comunhão, em união, sustentando, dando força. Ó, vai dar certo, não desiste não, Deus vai estar te abençoando, Deus vai estar te guardando, Ele vai estar te sustentando. Ó, não vai por esse lado aí não, que esse lado vai te levar para um caminho ruim, você vai se sentir triste, você vai se decepcionar, não vai por aí, vai por esse lado aqui, porque esse lado aqui é melhor. Não é verdade? Verdade. E Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo. Como eu estava falando, vão vir opções, vão vir situações, o mundo vai vir cheio de coisas legais, que aparentemente são legais, que ao final disso tudo, são caminhos ruins. Foi aquilo que eu falei, quando nós deixamos de meditar na palavra de Deus, de nos relacionarmos, de reservarmos esse dia para Deus, de ter uma vida constante com Deus, nós começamos a distanciar dele. E às vezes o mundo, pela sua atração, pelas suas coisas, acaba te levando. E você deixa as coisas de Deus de lado, vai parecendo que aquilo já não tem mais sentido. Por quê? Você está vivendo segundo a tua carne, segundo o teu querer, e acaba praticando aquilo que vai se tornando tão normal na sua vida, que aquilo que há tempos antes era errado, você já não sente como fosse coisa errada. Se torna normal por você estar tão próximo de pessoas que fazem coisas erradas. Ah, nada a ver, o que tem? Isso eu posso. O que nós não devemos estar dando liberdade para que venhamos estar cometendo tal erro, para que depois nós não venhamos sofrer mais e mais. Então nós não devemos nos conformar, sempre olhar, sempre enxergar e ver, não, isso aqui não vai ser bom para a minha vida. Não
vou fazer isso porque eu tenho um referencial de vida, como o tio Elcio fala, eu tenho um referencial de vida, meu referencial de vida é Cristo, então a minha vida tem que ser como parâmetro, ter como parâmetro Cristo Jesus. Sim. Amém? Beijo, tio Elcio. Tio Marcelo, Oi. eu fico quietinha, mas eu só fico aprendendo. Tá E certo. olha só, vê se eu entendi direitinho. Que na Bíblia fala que a gente tem que guardar o sábado, que é o 7º dia, Sim, para a gente poder se consagrar a Deus. certo. Então, porque quando é dos outros dias, a gente está no trabalho, na escola, com muitos afazeres e a gente não consegue inteiramente tirar aquele tempo adequado Exclusivamente. para Deus. Exatamente. Mesmo que a gente louva, a gente ora, mas o tempo não dá para a gente tirar aquele tempo gostoso com Deus. E quando a gente se consagra no sábado ou no domingo, que é o nosso, ali a gente tira mais tempo para passar na presença de Deus. Exatamente. Aí a gente é cheio e a gente consegue ter intimidade com Ele. E quando vem as coisas que o mundo traz errado pra gente, o Espírito Santo de Deus vai e nos mostra quando estamos errando. Exatamente, é dessa forma. É para isso que é necessário ter esse dia exclusivo com Deus. Tio Marcelo, Sim, ele ficou um tempão calado, depois quando abriu a boca, fez uma pregação. Foi É não, é o verdade. que eu aprendi. exatamente. É importante que vocês também que estão em casa tenham essa vida com Deus. Tire um dia exclusivo para Deus, coloque louvores para que estejam exaltando o nome do Senhor, meditem na palavra de Deus, chame o papai e a mamãe para estar lendo a Bíblia com vocês, te ensinando, instruindo a vocês a palavra de Deus, assista nossos vídeos aqui das nossas aulas da Rede Kids, cantem louvores, se sabe tocar instrumento, toque instrumentos ao Senhor, ou seja, dedique toda a sua vida a Deus, mas que nesse um dia exclusivo, se for o domingo, se for a segunda, se for a terça, a quarta, faça dele um dia exclusivo seu com Deus. Amém? Amém. Tio Marcelo, Oi, as Julieta. criancinhas também que assistirem a nossa aula podem mandar pra gente o que entenderam da nossa aula, Sim, as sim. experiências que tiveram com a oração em Deus, com a nossa aula, pra gente também crescer com elas, não é verdade? É verdade, é muito importante essa interação, porque como a gente falou, como igreja é bom nós estarmos aqui. Às vezes vocês têm dúvidas sobre a aula, sobre alguma coisa, sobre algum fato, alguma situação que vocês tenham passado, vocês podem colocar aí no vídeo. Tirem a dúvida com o papai e com a mamãe de vocês, com o professor da classe. Não deixe isso passar, não fique com essa dúvida presa para vocês, para que ela não venha a ser falada por pessoas que às vezes não tenham instrução ou uma boa orientação para estar falando com vocês. Porque o mundo, ele vai trazer ideias que às vezes parecem ser legais, mas que não são. Então, por isso, se tiver alguma dúvida, bota aqui no canal, procura aí qualquer coisa, a gente aí na igreja, o tio, a tia, tem um grupo do WhatsApp também dos pais, pode lançar a dúvida ali também, fiquem à vontade, tá bom? Ó, então na aula de hoje, galera, nós falamos sobre o nosso quarto mandamento, que é lembra-te do dia do sábado para santificar. Aprendemos sobre a importância de santificar um dia da semana, orando, lendo a Bíblia e refletindo, ou seja, nos relacionando e se dedicando exclusivamente a Deus. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido e que vocês não venham perder esse sentimento de estar sempre em comunhão com Deus. Vamos estar orando? Ô, tio Marcelo, Oi, rapidinho. fala, Leco. É bom justificar ali, né? Na aula de hoje, falando sobre o segundo mandamento ou o quarto. Quarto mandamento. Tá errado ali, né? Também vi. Foi erro de digitação. Foi. Mas é bom, né? A gente saber tudo. Sim, o Isso. quarto mandamento. Aí, deixou tudo no esquema, tudo certinho. Sim, quarto mandamento. Santificar o sábado. Vamos estar Sim. orando, agradecendo por esse dia que o Senhor nos reservou. Amém? Amém. Senhor Deus e Pai, obrigado pela oportunidade de ter esse dia, esse 7º dia, de estarmos aqui na sua casa,
aprendendo de Ti, comunhão com nossos irmãos, comunhão com o Senhor. Obrigado pelas palavras, pelos ensinamentos, por esse dia maravilhoso que nós viemos aproveitar e agradecer por esse dia. Que nós viemos ter cada dia mais e mais relacionamento contigo. Que apesar de termos um dia exclusivo, todos os dias da nossa vida sejam a eles entregues a Ti, reconhecendo que só Tu, ó Deus, é o Deus que nos sustenta, que nos guarda, que nos protege, que criou todas as coisas e é o Deus que nós amamos demais, muito, muitíssimo mesmo. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém. Uma semana abençoada, bons estudos, bom trabalho, boas provas. Sim. Bom tudo para vocês, porque com Deus tudo é bom. Sim. Sim. Amém? Não Amém. esqueça de curtir, Compartilhar. mandar mensagem aí pra gente e tamo junto no que precisar. Valeu, galerinha? Valeu, galerinha. Até a próxima. Um beijo, até o domingo que Beijo. vem.